como também até mesmo as mensagens, né, das músicas que nós cantamos, principalmente essa última, né? E como é que Deus olha para nós, né? Deus olha como um filho, né? Ainda que esse filho transgrida, desobedeça, fique um pouco rebelde, mas Deus nunca deixa de nos amar. Pelo contrário, Ele está sempre disposto a operar em nossas vidas para que nós sejamos por Ele transformados. Eu gostaria de convidar você nesta manhã a abrir comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 8, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. E o título dessa mensagem é exatamente isso: as pedras matam, mas o amor restaura. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Esta palavra é fruto de uma conversa que eu ouvi por esses dias atrás, e Deus começou a mexer comigo e colocar coisas ao meu coração acerca daquilo que eu ouvi, e me levou a esta passagem para que pudéssemos compartilhar na manhã de hoje. Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Você encontrou, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem com o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe lance a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Pai, nós damos-te graça por tua palavra lida na manhã de hoje. Então somente nos rendemos à tua soberania, ao teu poder, à tua direção pelo teu Espírito Santo, para que a tua palavra seja nos ministrada na manhã de hoje. Abre nossas mentes, nossos corações, para poder entender este amor tão grandioso que tu tem para ser derramado sobre nós, para que nós sejamos abençoados. Ó Pai, abençoa a todos da manhã de hoje, abrindo seus corações, para que a tua palavra, como semente de vida, seja plantada e regada pelo teu Espírito, venha frutificar em cada um de nós. Nós oramos e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O texto lido na manhã de hoje é mais ou menos parecido com a conversa que eu ouvi há dias atrás, onde, lamentavelmente, escutava uma conversa de duas pessoas que supostamente diziam-se cristãs, e elas comentavam um fato que para mim é algo tão lamentável, tão triste, onde elas diziam até mesmo com uma certa entoação, achando que estavam fazendo uma grande coisa. Elas comentavam exatamente sobre o fato de que uma pessoa de sua congregação havia sido expulsa, havia sido colocada de porta fora, e até mesmo os irmãos haviam sido proibidos de terem com ela qualquer tipo de relacionamento, porque a Bíblia diz que com o iníquo não se deve nem sequer falar. E essa pessoa, ela foi expulsa, essa pessoa foi excluída, né? E ouvindo essa conversa, isso mexeu um pouco dentro de mim, e eu comecei a conversar com Deus acerca dessa situação, e isso me levou a compartilhar desta palavra que encontramos aqui. Esses homens fariseus que se diziam conhecedores da lei, que traziam já consigo aquela mulher surpreendida em adultério, que traziam já consigo uma sentença,
Eles não vinham despreparados, a Bíblia diz que eles vinham trazendo as suas pedras, e como sentença para a condenação daquele ato de adultério, era que aquela pessoa deveria ser apedrejada e apedrejada até a morte. Esses escribas e fariseus, eles representam no dia de hoje muitos legalistas que querem apoiar-se na lei, querem impor muitas das vezes condições a pessoas das quais elas mesmas não vivem. Muitas das vezes sem expressar o amor, sem expressar a graça, sem expressar a misericórdia. Assim como havia sido dito anteriormente pelo nosso irmão Daniel, muitas das vezes nós fazemos precipitadamente juízo sobre pessoas. Julgamos mal, e a Bíblia diz que não devemos julgar, para que não sejamos também julgados. E esses homens, eles trazem com uma certa dureza, uma certa crueldade essa mulher, e a levam até onde estava Jesus, mencionam o fato, declaram já uma sentença que já haviam eles combinado, e mencionam a lei, e dizendo: Senhor, a lei de Moisés nos manda que esta mulher seja apedrejada. E Jesus, olhando para aqueles homens, disse o seguinte: aquele dentre vós que não tenha pecado, seja o primeiro que lance a pedra. Isso para nós deve ser algo de reflexão, porque ao olhar para dentro de cada um de nós vamos encontrar também falhas, erros, pecados, né? Nós vamos ver que nós não somos perfeitos, nós vamos ver que nós falhamos, né? Em ações, em palavras, em pensamentos, e somos também carecidos da misericórdia de Deus. A Bíblia chega a dizer que o amor e a misericórdia de Deus é a razão pela qual nós não somos consumidos. Se eu e você hoje estamos aqui de pé louvando e glorificando ao nome do Senhor, é porque o amor e a misericórdia de Deus tem sido infinita e grandiosa sobre a nossa vida. E Deus quer que da mesma forma nós tratemos uns aos outros. E quando eu ouvi essa conversa, isso me deixou profundamente triste, porque como pastor, né, de uma igreja, nós bem sabemos a luta, a dificuldade, as lágrimas, as orações, as intercessões, que muitas das vezes nós temos que fazer para que uma alma se converta ao Senhor, para que uma vida se renda, se entregue ao Senhor. E nós que fomos chamados para ganhar, como vamos pôr para fora aqueles que já foram trazidos pelo Senhor, né? Temos que ministrar a essas pessoas, como eu estava dizendo um dia desse, é aquela ovelha que chega ao rebanho, mas ela andou no meio do mato, ela traz carrapicho, ela traz feridas, ela está desnutrida, a lã está suja, a patinha está com espinho, e todo esse trabalho precisa ser feito com muito amor e com muito carinho, né? Então esse é o trabalho que deve ser realizado. As ovelhas são trazidas para tomar parte do rebanho, mas elas não vêm totalmente preparadas. Elas vão começarem a ser preparadas a partir do momento que chegam a esse lugar, como a igreja de Cristo, através da palavra, como que Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra. E é a palavra que vai trazendo entendimento, é a palavra que vai trazendo conhecimento, e através do Espírito Santo é que o Senhor vai trabalhando e operando em cada um de nós. O que a Bíblia diz para nós e ensina: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Amém? Então Deus trabalha dessa maneira. Esses homens, o que mais me chama a atenção nesse texto, que eles se diziam serem tão conhecedores da lei, citaram a lei, e por que então eles não estavam cumprindo a lei cabalmente como a lei devia ser determinada, como havia sido determinada quando foi dada a Moisés? Porque na lei estava escrito que uma situação de adultério, os dois deveriam ser trazidos e colocados para serem punidos. E nós vemos aqui já uma falha. Eles trazem apenas a mulher. Onde estava o homem que se deitou com a mulher? Quem sabe talvez não era até mesmo um daqueles que estavam ali naquele lugar. Né? Então, muitas das vezes, esses legalistas, essas pessoas que muitas das vezes julgam, condenam, proferem sentença, muitas das vezes agem como esses homens que, para omitirem os seus próprios pecados, cobriam-se com uma capa de acusação.
Muitas das vezes, a acusação excessiva é uma maneira de se autoproteger das nossas próprias vulnerabilidades, das nossas próprias fraquezas, né? Então, veja aqui que a Bíblia diz que eles trazem, o legalismo demonstra claramente suas falhas, pois estes homens, citando a lei de Moisés, não estavam cumprindo a lei como foi escrito, pois trouxeram apenas a mulher e não trouxeram o homem. E para mostrar a você, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Deuteronômio. Abra a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 22. E versículo 22, quando a Bíblia diz que na lei diz que deveriam ser trazidos dois. E eles trouxeram apenas a mulher e queriam apedrejá-la, né? Esses homens que diziam serem conhecedores da lei, né? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, no capítulo 22 de Deuteronômio. Deuteronômio 22, se é para aplicar a lei, então que aplique-se a lei como ela deve ser, não dois pesos, nem duas medidas, né? Diz aqui, Deuteronômio 22, versículo 22, diz assim: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher assim, e assim eliminarás o mal de Israel. Então, eles citaram a lei, diziam conhecedores da lei, porém não a estavam cumprindo cabalmente. Porque se trouxeram a mulher, por que não o homem? Isso faz ver a cada um de nós que muitas das vezes aqueles que acusam, aqueles que lançam sentença, condenações e juízo, além de estarem fora do que as Escrituras Sagradas ensinam-nos, muitas das vezes também têm as suas falhas, os seus erros. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para amar-nos uns aos outros, assim como Ele nos amou, né? E essa mulher é levada à presença de Jesus. Eles já traziam as suas pedras e certamente, se não houvesse uma intervenção de Cristo, essa mulher seria sim apedrejada e morta. Mas nós vemos aqui que Jesus intercedeu em favor desta mulher, quando trouxeram a ele, né? E eles muito insistiam na acusação que traziam consigo mesmo. A insistência em condenar aquela mulher era até mesmo para omitir os seus próprios erros, suas próprias falhas. E muitas das vezes nós vemos isso de uma forma muito clara, né? Quando vemos muitas das vezes pessoas que acusam, pessoas que condenam, pessoas que julgam, assim como aquelas duas pessoas que compartilhavam sobre a conversa que eu comentei que já havia ouvido entre eles, né? Eu não fazia parte da conversa, eu estava fazendo uma outra coisa e ouvi o comentário, e aquilo me chocou bastante, né? E me levou a ver essa passagem e pensar, meu Deus, como haveremos de tratar alguém que está enfermo, necessitado, debilitado, se nós o colocarmos fora, ao invés de cuidarmos dele dentro da casa do Senhor, que a Bíblia diz que é o lugar onde as pessoas são restauradas, né? Não que eu seja contra a disciplina, não é isso. Eu sou a favor da disciplina, sim, mas não uma disciplina que mata, mas uma disciplina que corrige com amor para ser restaurado. Amém? Por favor, não mal me interprete os que estão aqui e aqueles que estão nos acompanhando através da internet na manhã de hoje. O pastor é contra a disciplina. Não, pelo contrário. Eu sou totalmente a favor da disciplina, desde que essa seja ministrada com amor para corrigir e restaurar, nunca para matar, né? E esses homens já traziam um ato de correção, mas que ia redundar em quê? Em morte, né? Aquela mulher seria brutalmente morta, né? Apedrejada, uma sentença cruel. E Jesus, ele era o único entre todos ali que poderia de fato condenar aquela mulher. E olha o ensinamento tremendo que Jesus nos dá. Ele fala com aqueles homens, quando ele diz aqui no capítulo 8, versículos de 7 a 9, quando eles insistem, ele diz assim, versículos de 7 a 9, como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Isso para nós é um momento de nós fazermos o quê? Uma autorreflexão. Antes que eu lance uma pedra em alguém, eu devo sondar primeiro a mim mesmo.
e ver que eu também sou digno da mesma condenação, quem sabe, daquele que quer tirar-me a pedra, né? E diz a Bíblia aqui, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Em nenhum momento a Bíblia mostra o que Jesus escrevia, mas existem até algumas pessoas que chegaram até a afirmar que Jesus, quem sabe, não estava escrevendo na areia algumas coisas relacionadas à vida daquelas próprias pessoas, né? E a Bíblia diz aqui no versículo 9, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então você vê que todos foram, deixaram suas pedras, acusados pela própria consciência, porque como nós cantamos nessa manhã, teus olhos revelam que eu, né? Não há como esconder aquilo que nós somos, né? Deus sonda o nosso coração, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus sabe o nosso caminhar, o nosso deitar, o nosso levantar. Não há nada que eu ou você faça que fique oculto aos olhos de Deus. Podemos esconder de todos, menos dele, né? E certamente o Espírito Santo vai prender aquele alarme dentro do nosso coração, e aquela luzinha vai começar piscando e vai ficar mais intensa, e daqui a pouco ela está igual aquele robozinho lá, daquele seriado que tinha antigamente, né? Perigo, 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 né? Assim é o Espírito Santo em nós. Ele começa a sinalizar, né? E essa luz começa a brilhar em você, começa a sua consciência, o seu coração, começa a fazer você refletir que você não está bem, algo está mal, algo está errado, você precisa consertar, você precisa arrepender, você precisa fazer um conserto com Deus, porque é a sua vida com Deus, amém? E aquilo começa a te dar esse aviso, mas se nós não escutarmos a voz do Espírito Santo, isso vai se intensificando até um certo ponto, que vai soar como um alarme, né? Um alarme, né? Então, nós devemos estar sensíveis a isso. E a Bíblia diz que eles, a serem acusados pela sua própria consciência, deixaram as suas pedras, foram-se embora, e ficou apenas Jesus e a mulher. E ele era o único, Jesus era o único que poderia condená-la. Porque a Bíblia diz, cordeiro sem pecado, sem falha, né? Jesus não pecou. Ele era o único que poderia condená-la. Pelo contrário, ele diz, nem tampouco eu te condeno. Mas ele aplica a correção, dizendo, agora vá e não peques mais. Amém? Corrigir com amor, corrigir para restaurar, corrigir para salvar, para resgatar, nunca para matar. Porque é isso que a Bíblia nos diz. Porque nós não estamos mais vivendo segundo a lei, o legalismo. Nós estamos agora debaixo da graça de Deus em Cristo Jesus, amém? E a graça, o que diz, é um dom gratuito de Deus, ao qual eu e você somos salvos, e salvos por Cristo, e por nenhum merecimento nosso, amém? Nós não somos salvos por nenhum merecimento nosso. Nada que eu ou você possa fazer vai atribuir-nos a salvação. A Bíblia diz é pela graça. E quando a Bíblia ensina com relação à disciplina, ela mostra também que essa disciplina ela deve ser exercida com amor, com mansidão, né? Mostrando para aquela pessoa que Jesus quer que ela seja recuperada, restaurada, né? Estando na graça como nós estamos, e pela graça é que nós somos verdadeiramente salvos, porque isso não depende de nós. É um dom gratuito de Deus manifesto em Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, você pode abrir comigo a sua Bíblia. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. Veja o que diz a Bíblia com relação à graça manifesta em Cristo. Esta graça gloriosa em Cristo Jesus, né? Capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo 8 até o versículo 10, diz assim, porque
pela graça sois salvos. Mediante, diz aqui a Bíblia, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, né? Esta foi a intenção de Jesus. Vá e não peques mais. Jesus estava dizendo em outras palavras àquela mulher, vá e tenha uma vida diferente, né? Não volte a errar, não volte a cometer esses erros, né? E a Bíblia diz que é por esta graça, por esse favor imerecido, que eu e você temos a salvação. Porque, de igual modo, a Bíblia diz que todos pecamos e por haver pecado, estávamos destituídos da glória de Deus. Mas sendo Deus rico em amor e misericórdia, proveu um meio para que eu e você fôssemos com Ele reconciliados. E essa reconciliação, ela é feita através de Jesus, né? Quando eu e você chegamos a Ele, nós chegamos da mesma forma, né? Com os nossos pecados, com as nossas falhas, com os nossos erros. Algumas coisas o Senhor tirou de nós assim rápidas, outras levou um pouco mais de tempo, né? Em alguns Deus ainda está trabalhando, né? Mas está trabalhando, né? Então, né, a Bíblia diz o quê? Que somente no dia em que aquilo que é corrupto, que é o nosso corpo, a nossa carne, se revestir do que é incorruptível, que é o espiritual de Deus, aí então isso vai acabar. Mas enquanto, querido, eu e você estivermos aqui com os pés nessa terra, com esse corpo de carne e sangue, a carne vai lutar contra o espírito constantemente, né? E isso me faz lembrar o quê? Quem vencerá? Aquele a quem você mais alimenta, não é verdade? Então, né, quando nós alimentamos o espírito consegue sobrepor a carne. Do contrário, também é verdadeiro. E como é que eu posso alimentar o meu espírito? Né? Ouvindo a pregação do Evangelho, vindo aos cultos, meditando na palavra, orando, mantendo uma comunhão com Deus. Mas se eu entro num processo de uma dieta espiritual e me deixo de alimentar da palavra, do contrário também será verdadeiro. O meu espírito há de se enfraquecer e a minha carne se fortalece. E fortalecendo a carne, o que diz a Bíblia? O pendor da carne é para a morte e para o pecado, né? Então, querido, como aqueles a quem fomos resgatados em Cristo, né, temos que alimentar o espírito. Temos que estar fortalecidos no espírito, reconhecendo que todos somos falhos e carecemos a todo instante do amor e da misericórdia de Deus. Portanto, não julgue, não se arme de suas pedras para atirar em alguém. Antes que você o faça, olhe para você mesmo. Examine o seu coração, examine a sua vida. Veja como você tem andado, vivido, né? Olhe para todas as coisas que você tem feito e ame ao pecador com um amor grandioso, para que esse pecador seja restaurado. E muitas das vezes nós é quem estamos nessa condição, né? Como esses homens que a Bíblia diz que, acusados pela própria consciência, eles foram embora, deixaram para trás a mulher, a sentença que já haviam declarado realizar, as pedras que traziam e se foram, né? Assim também deve ser com eu e você, né? Devemos dizer: Senhor, eu quero ser tocado por Ti, eu quero ser restaurado por Ti, Senhor. Eu sei que há em minha vida uma área que é uma área debilitada. Há em mim, Senhor, uma fraqueza. Há em mim, Senhor, algo que eu ainda não consigo vencer, Senhor. Mas opera na minha vida nessa área. Fortalece a minha vida nessa área. Senhor, liberta-me dessa situação, porque eu não a quero mais, né? Então é assim que nós devemos fazer. Mas nunca tomarmos a posição que tomaram esses homens, de lançarem um juízo sobre alguém
que estava em pecado, quando também eles também estavam. Poderiam não estar em um estado tão grave como estava a mulher que havia cometido adultério. Mas eu pergunto a você, para Deus a distinção de pecadinho e pecadão? Não, todos são iguais. Amém? Então todos são iguais, né? Então nós devemos fazer uma autoanálise e dizer, olha, Deus chamou a eu e a você para amar ao pecador, não para condená-lo, não para apedrejá-lo ou para julgá-lo, ou tampouco pô-lo para fora, né? Deus chamou eu e você para abraçar, para resgatar e revelar esse amor de Deus que está em nós. Porque quem vai fazer a obra nesta pessoa não sou eu nem você, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Diga para o seu irmão, é o Espírito Santo de Deus, amém? É Ele quem vai fazer. Não adianta você agarrar pelo pescoço, dar uma gravata. Não adianta você dar uma chave de perna, uma chave de braço, abrir a boca assim, querer enfiar Jesus de goela abaixo. Não vai, não dá, amém? Não adianta, né? Como é que você vai vencer? Ora, ora, porque a oração derruba as barreiras do inferno. A oração, ore, né? Ore, clame a Deus, diga, Senhor, eu estou aqui porque eu creio que tu pode dar vitória, eu estou aqui porque eu creio que essa barreira o Senhor pode derrubar, eu creio, Senhor, que tu podes operar na vida dessa pessoa, eu creio, né? E quando você ora, quando você pede, quando você busca, Deus vai operar, amém? Mas se você não crê, se você não pede, se você não busca, como vai acontecer o milagre, né? O milagre tem que ser o quê? Mediante a nossa fé e a nossa determinação de estar aí orando e declarando, né? Eu costumo, de vez em quando, mencionar o caso de uma senhora que eu conheci, que tinha um marido de temperamento difícil, né? Aquele cara brabo, mal encarado, né? Só via de mau humor, né? Azedo, o irmão limão, né? Azedo o tempo todo, né? E esse senhor, a mulher era uma mulher de oração na igreja, e a casa dela sempre tinha pessoas, irmãs orando, né? As irmãs iam para lá porque ela era uma mulher de oração. E às vezes esse camarada chegava do trabalho bêbado, às vezes, pegava a vassoura, dava vassourada em todo mundo, jogava balde d'água, botava todo mundo para correr, fazia um escândalo, um barraco tremendo. Essa mulher, ela orou 50 anos pela conversão desse marido. Mas eu vou dizer a você, ele se converteu ao Senhor. Amém? 50, já imaginou você aguentar 50 anos um camarada desse? Um mala sem alça desse? Hã? Não é fácil, né? Mas ela esteve ali aos pés do Senhor, orando, chorando, clamando, suplicando. Ela cria que aquele homem haveria de um dia ser transformado. E foi. Amém? E quando esse homem se converteu, sabe o que acontecia? Quando ela pensava em se arrumar para a igreja, ele já estava pronto com a Bíblia na mão, de já estou indo. E já estava indo, né? Então, irmão, não há impossível para Deus. Nunca pense ao contrário disso. Ah, aquela pessoa é difícil. Ah, aquilo não tem, aquilo é um caso perdido. Não há caso perdido para Deus. Deus é Deus que pode todas as coisas. Amém? Então, ore, creia, confia, declare, né? Porque você vai ver que Deus vai estar operando, né? Da mesma forma foi Jesus, quando nessa situação, aquela mulher pecadora, aquela mulher que havia sido flagrada em um ato, que tinha sob a lei uma condenação tremenda. Jesus amou aquela mulher e disse a ela, vá e não peques mais, né? Esse é o amor que Deus espera que eu e você, como igreja, venhamos a demonstrar na face da terra. O amor que resgata, o amor que restaura, o amor que ama, abraça, caminha a segunda milha, né? Como ensina a Bíblia, né? Se é para caminhar uma milha, vá duas. Se ele pede a túnica, dá a capa também, né? É assim, é difícil? É fácil? Não, mas é o que a Bíblia determina. E com relação à disciplina, você surpreendeu um irmãozinho numa falha, você vai abrir a boca na frente da igreja, vai envergonhar ele com todo mundo? Vai pegar o telefone e falar da vida dele para todo mundo? Não. Vamos ver o que a Bíblia ensina com relação a isso?
quando eu ou você surpreendemos em alguma falha, por menor que seja essa falha, como é que nós devemos agir? Vamos lá ao livro de Gálatas, capítulo 6, e nós vamos aprender como agir nessa situação, né? Não envergonhe o seu irmão, porque você pode estar amanhã ou depois, quem sabe, na posição que ele se encontra, né? Então, vamos agir com sabedoria. E se você não tem, a Bíblia recomenda que peça a Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Né? Essa passagem nos mostra como agir com alguém que caiu e que sem perder de vista a nossa responsabilidade. Ou seja, como agir com alguém que caiu sem perder a nossa responsabilidade de disciplina, correção, mas isso em amor. É o que diz aqui Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1. Ele diz assim: irmãos, quando ele diz irmãos, ele não diz para quem está fora, ele diz para quem está dentro. Amém? Ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, essa é a questão, vós que sois espirituais, porque nem todos o são, né, como deveriam, corrigiu com espírito de brandura. Guarda-te para que não sejas também tentado, né? Versículo 2. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, né? É o que a Bíblia ensina, né? Irmão, se surpreender alguém em alguma falta, não bote no Facebook, né? Não mande mensagem de texto para ninguém, não ligue o telefone para a igreja inteira para envergonhar o seu irmão, não, né? A Bíblia diz: encaminhai o tal com o espírito de mansidura. Aqui diz assim: encaminhai o tal com o espírito de brandura. O que é brandura? Brandura representa amor, carinho, né? É aquele irmão que abraça, é aquele irmão que aconchega, é aquele irmão que encosta a cabeça no ombro e fala com amor, né? Isso é o que Deus espera de nós, irmãos, como irmãos em Cristo, né? Ele está dizendo para não corrigir? Não, ele está dizendo exatamente que corrija-o sim, mas corrigir com o espírito de brandura, né? E guardando-te também para que tu não sejas tentado, porque a queda dele hoje pode ser a sua amanhã, você não sabe. A Bíblia diz o quê? Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Então, meu irmão, qualquer um de nós estamos sujeitos a cair, mas se cair, não vamos pisoteá-lo, não vamos botá-lo para fora, não vamos julgá-lo que não é mais devido e bem-vindo ao nosso meio, não. Agora é a hora de abraçar. Agora é a hora de demonstrar o amor. Agora é a hora de corrigir, disciplinar, mas com brandura. Agora é a hora de você mostrar que realmente você é alguém maduro espiritual, né? E quem é maduro espiritual faz isso. Corrige, mas com amor. Disciplina, mas com amor, né? Quando o seu filho faz uma arte lá na sua casa, você às vezes pega um chinelinho, dá umas palmadas nele com chinelo, mas você deixou de amar ele? Você continua amando, né? Você às vezes está dando aqui até aquela chinelada com o coração doendo, mas sabendo que é necessário, porque ele vai entender que aquilo não deve ser feito de novo, né? Mas você deixou de amar? Não, você continua amando, querendo ele e o melhor para ele. Assim é Deus, meu irmão. Ainda que eu ou você, o que diz lá a palavra, não pequeis, mas se pecardes, saiba que da parte de Deus tens um advogado, a saber, Jesus Cristo o Senhor. Portanto, que nesta manhã você receba esta palavra como algo para que seja aplicado na nossa relação entre irmãos, na nossa relação entre as pessoas que nós convivemos e conhecemos, né? Sem sequer lançar acusação ou juízo, né? Ou condenação, mas olhar para elas com o mesmo amor que Jesus olhou e dar a elas a oportunidade de serem restauradas, como eu e você o fomos. Porque fazendo isso, nós estaremos guardando a nossa própria vida, né? Então ele diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais,
corrigi-o com o espírito de brandura, né? E guarda-te para que não sejas também tentado. E no versículo 2 ele diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que é levar a carga um do outro? É um apoiar o outro no momento em que ele necessita. Porque às vezes o teu irmãozinho está meio fraquinho, mas você está mais forte que ele, apoia ele no teu ombro, né? Ajuda ele a caminhar, dá força para ele, encoraja ele, abraça ele, caminha com ele, né? Esse é o trabalho, levar a carga um do outro. E quando levar a carga, é levar a carga dessa forma, com amor, né? Levar essa carga, mas mostrando para aquela pessoa que você está ali porque você o ama e quer que ele venha a ser restaurado pelo Senhor. Porque é Deus quem vai restaurar essa vida. Não vai ser eu, nem tampouco você. É Deus que vai estar restaurando. Portanto, que nesta manhã nós possamos aplicar essa palavra no nosso coração. Como a nossa primeira mensagem do ano de 2013 foi falando acerca da compaixão de Cristo, hoje nós estamos falando do amor, né? Falando do amor, e esse amor que perdoa e por perdoar restaura. Quem perdoa salva, quem condena mata. Amém? Então não condene o seu próximo, ame-o, ajude-o, abrace-o, caminhe com ele, conforte o coração, encoraje ele para que ele possa estar nessa caminhada. Vamos deixar de lado as pedras que matam e liberar o perdão que restaura. Porque o perdão restaura. O ódio, o ressentimento, a mágoa, tudo isso mata. Mas o perdão restaura e salva a vida de alguém. Portanto, nós vamos orar nesta manhã. Hoje é a nossa primeira Santa Ceia do ano. E a Bíblia diz, como disse Jesus àqueles homens, né? Para que eles examinassem a si mesmos, e se não houvesse neles nenhum pecado, então que esse fosse o primeiro que lançasse a pedra. Nesta manhã você não vai lançar a pedra sobre ninguém, mas você vai tomar do corpo e do sangue de Cristo, você vai ser parte da comunhão, né, do corpo e do sangue de Cristo, como igreja lavada e remida no sangue do Senhor. Portanto, ainda que haja uma coisa sequer, pequena que seja, esse é o momento de você dizer: Senhor, me perdoa. Esse é o momento de você reconhecer e dizer: Senhor, eu fraquejei, eu caí, eu errei, eu pequei. Eu disse que não era para ter dito, eu pensei que não deveria ter pensado. Mas, Senhor, nesta manhã eu quero lhe pedir perdão, Senhor. Ao tomar deste cálice que representa o sangue que derramou o Senhor na cruz por mim, para purificar dos meus pecados, eu quero tomar, Senhor, sem que nada me condene, sem que nenhuma acusação pese sobre mim. Por isso, Senhor, me perdoa.